Bom, Então, dando então início ao nosso encontro de hoje, cumprindo o protocolo, eu gostaria de fazer a apresentação do embaixador Lauro Moreira, pessoa que eu conheço há pouco tempo, mas devo confessar e me obrigo a confessar de público que já parece que temos uma relação, né, de muitos e muitos anos, né? Dada a afinidade de assuntos, né? E, enfim, eu conheci, como todos sabem, num encontro que nós tivemos aqui presencial na Academia Ribeirão Pretana de Letras, onde o embaixador Lauro Moreira estava fazendo uma conferência sobre Machado de Assis, que é né? E aí eu comecei lá, num determinado momento, a ficar um pouco incomodado. Ele não sabe disso, porque, né? Ele falava do Machado como, né? Assim, um amor, entusiasmo e tal, e o Rosa estava ficando, né, de lado. Aí, no final, eu falei com ele alguma coisa a respeito, aí ele me acalmou, dizendo, não, o Rosa nasceu em 1908, ano em que o Machado morreu, quer dizer, um passa o bastão para o outro, né? Então, aí, mas, para mim, me pareceu, logo de primeiro momento, eu vim embora pensando nisso, falei, puxa vida, né? Como a vida nos oferece momentos tão significativos, né? Permitir ter esse tipo de contato com alguém que hoje representa uma memória viva, né? De uma pessoa que teve contato pessoal com Rosa. Nós somos aqui, embaixador Lauro, um grupo de pessoas, né, heterogêneos, professores, escritores, mas todos aqui muito devotados ao Rosa, né? Aqui nós temos um sertão verdadeiramente rosiano, né? Apaixonados pela literatura do Rosa. Então, o senhor sinta-se em casa, o senhor fique à vontade, está e será sempre muito bem acolhido e recebido aqui entre nós. O embaixador Lauro Moreira, eu vou fazer uma leitura breve de um mini currículo dele, porque se fosse falar do currículo todo, nós ficaríamos aqui horas e dias. Mas Lauro Moreira é bacharel em Direito pela PUC do Rio, embaixador de carreira, tendo servido em Buenos Aires, Genebra, Washington, Barcelona, Rabat, em Lisboa, como primeiro embaixador do Brasil junto à CPLP. Eleito personalidade lusófona de 2009 pelo Movimento Internacional Lusófono, agraciado pela CPLP com o prêmio José Aparecido de Oliveira, em 2016, autor de Quincas Blog, Meus Encontros, que é este livro de crônicas memorialistas, onde eu li por inteiro o conto dele, relatando a convivência dele com Rosa, que ele deu o nome ao conto de Rosa do Sertão. Para além de suas atividades profissionais, o embaixador Lauro Moreira tem sido um militante da Casa Cultural, dedicando-se à literatura, ao teatro, ao cinema e à fotografia. Nos postos onde serviu, devotou-se pessoalmente à promoção das artes e da cultura brasileiras, apresentando recitais de poesia, proferindo conferências, organizando seminários e ministrando cursos sobre temas de sua especialidade. Mesmo depois de aposentado, continua regularmente a exercer essas atividades, tanto no Brasil e em Portugal, quanto nos demais países lusófonos. No campo da poesia, gravou o CD duplo Mãos Dadas, em que interpreta poetas de todos os países da lusofonia. O histórico álbum Manuel Bandeira, O Poeta em Botafogo, o álbum duplo em poemas de Marli de Oliveira, além do vídeo Mãos Dadas, onde apresenta obras de 19 poetas da língua portuguesa. No cinema, foi ator nos filmes Vazio Coração, em 1999, Volta à Casa Paterna, em 2020, dirigidos por Alberto Araújo, e o Voo da Borboleta Amarela, de Jorge Oliveira, sobre a vida e obra do escritor Rubem Braga, além de narrador em inúmeros documentários de caráter cultural. Como diretor do Departamento Cultural do Itamaraty, criou
escreveu e dirigiu o projeto Grupo Solo Brasil, que já apresentou a plateias brasileiras e estrangeiras de 21 países, o que há de mais representativo na história da música brasileira ao longo de mais um século. Embaixador Lauro, o senhor está agora, né, com a palavra livre para usá-la da forma como o senhor achar mais apropriado, sem seguir nenhum, né, ritual. O senhor fique à vontade para feito, né? A nossa expectativa é que o senhor fale um pouco, né, da personagem Lalino Salantiel, né, que foi onde o senhor teve, pelo que li, o primeiro encontro, o primeiro contato com o João Guimarães Rosa, ainda estudante no início do curso de Direito, e o senhor, como ator lá de teatro amador, né, foi convidá-lo e buscá-lo na residência dele em Copacabana para assistir um dos ensaios da peça. E depois o senhor vem a reencontrar o Rosa, depois de terminar a faculdade e de cursar 2 anos no Instituto Rio Branco, ingressa enfim, na carreira de embaixador, e reencontro o Rosa, ele como embaixador em Fronteiras, em 1962, salvo engano, né? Então, a gente está aqui para ouvir de viva voz, né? Nesse momento que eu considero histórico, né? Que será gravado aí em nossas memórias e ficará registrado na nossa história, de alguém que esteve pessoalmente, né? Com João Guimarães Rosa. Então, a palavra está com o senhor. Seja muito bem-vindo e fique à vontade. Bom, muitíssimo obrigado, Paulo Sérgio. Eu quero agradecer a você, especialmente agora, por ter tão amavelmente me convidado, por proposto o meu nome para esse bate-papo. Eu quero agradecer a todos, né, a oficina como um todo. Quero dizer que estou maravilhado com esse grupo. Esse é um grupo que eu não esperava que estivesse assim tão coesamente em torno da obra do Guimarães Rosa, que merece um grupo assim como esse, claro. Tenho certeza que ele ficaria felicíssimo vendo esse interesse, esse amor que todos aqui têm pela obra dele. Meu bate-papo pode ser assim uma coisa, pode parecer assim um pouco confuso, porque na verdade eu não preparei nada para isso, não preparei uma palestra, porque acho que sobre o Rosa eu já escrevi um pouco. No próprio livro meu, Quincas Blog, tem uma parte longa sobre o Rosa, né? Em vários momentos, inclusive, mas a parte específica sobre a Rosa do Sertão, em que eu falo muita coisa sobre ele. Na verdade, eu jamais ousaria tentar fazer uma hermenêutica da obra do Guimarães Rosa, de fazer uma interpretação, não é isso? O que eu vou procurar fazer aqui, parece que é o que se espera de mim, é bater um papo sobre meus contatos com o Guimarães Rosa. Quer dizer, o fato de ele ter desaparecido, ter partido tão cedo, quer dizer, isso é uma coisa que realmente choca a gente até hoje. Um dia eu chego ao Itamaraty, no dia 20 de novembro, um sábado, uma segunda-feira, né, depois do fim de semana, encontro na entrada do Itamaraty, era no Rio ainda de Janeiro, o Itamaraty. Encontro ali no corredor de entrada um colega meu, Sérgio Arruda, e o Sérgio me disse: você viu o que aconteceu com Rosa? Eu falei: não. Mas quando ele falou isso, eu já senti logo que tinha morrido. Foi uma coisa muito impressionante. Ele tinha morrido exatamente no domingo, na véspera, enquanto eu estava conversando com um tio meu, tomando um chopp ali em Copacabana, no posto 6. Eu morava, naquele tempo, meus pais ainda, morava a 100 metros da casa do Rosa. E ele estava morrendo exatamente naquele momento em que eu estava contando todas as peripécias, a coisa toda que foi a posse dele na academia, na quinta-feira à noite, em que eu estive presente. Então, vocês podem imaginar que cada vez que eu falo disso, eu fico muito tocado, muito emocionado, que eu lembro imediatamente dessa passagem. Mas, fazendo um retrospecto, o que ocorreu foi o seguinte. Eu me mudei para o Rio de Janeiro aos 15 anos de idade. Eu sou de Goiás.
isso tem muita significação para o Rosa. Eu sou de Goiás, eu sou dos Gerais também, não sou das Gerais, não sou dos Gerais, não é? E minha família é toda de Goiás. Eu saí de Goiás para estudar em São Paulo, interno no Colégio São Bento, aos 10 anos de idade. Eu queria ir, meu pai queria que eu fosse mais velho, mas eu queria estudar fora e fui. Eles me deram essa liberdade, que coisa que me impressiona até hoje. E fiquei 5 anos em São Paulo, interno. Fiz naquele tempo, né, era admissão, depois as 4 séries ginasiais, e mais essa parte da admissão. Ou seja, eu fui no Colégio São Bento 3 anos, depois acabou o internato e eu passei para o Colégio Joaquim Diocesano. Muito bem. Ali eu já comecei a entrar em contato muito com literatura. Claro. Havia uma coleção, por exemplo, a coleção Saraiva, que eu nunca me esqueço, que publicava um livro por mês, um romance, se fosse brasileiro, fosse estrangeiro, mas eu lia sempre, não é? No colégio e tudo. Então, me familiarizei muito com as letras. Já era apaixonado, portanto, por Zé de Alencar, que, lamentavelmente, não, com muita pena, claro, mas acabei substituindo por Machado de Assis, e hoje eu devo confessar que, desde os 15 anos de idade, eu sou não um machadiano, mas um machadólatra. De modo que eu sou suspeito sempre para falar sobre Machado de Assis um pouco. Entendeu? Mas, do mesmo modo, como eu disse ao Paulo Sérgio, né, eu tenho o maior orgulho de pertencer a um país, a uma literatura, não é? Que, no momento em que perde um Machado de Assis, recebe no lugar dele o Guimarães Rosa. Né? É absolutamente fantástico. Eles são os 2 maiores, evidentemente, escritores da língua portuguesa no Brasil e grande parte da língua portuguesa em geral, em todo o mundo. Então, eu fui estudar em São Paulo, e depois de São Paulo, minha família se mudou para o Rio de Janeiro. Meu pai era advogado, era político, e ele se candidatou a deputado federal, ele já era deputado estadual, e a capital era no Rio ainda, e nós fomos para o Rio. Então, a família toda se mudou para o Rio. Fomos morar em Copacabana, no posto 6, e eu comecei a fazer teatro. Era a Academia de Letras do Colégio Santo Inácio, da qual eu fui presidente durante 2 anos, dos 3 que eu fiquei lá. E, então, a partir daí, criamos uma associação chamada Associação Cultural da Juventude, que tinha a parte de teatro, a parte de jornalismo estudantil e a parte de esporte. E eu dirigia a parte cultural e dirigia esse jornalzinho que nós criamos lá também, chamado A Voz da Juventude. Era um tempo em que nos movimentávamos muito no Rio de Janeiro em torno dessas coisas culturais. Nesse meu livro eu falo um pouco o que era o Rio de Janeiro em 1955, 6, 7, 8. Só para você ter uma ideia, menciono aqui, o Rio de Janeiro tinha 24 jornais diários naquele tempo. 24 jornais diários. Era uma cidade que você via, Rio e São Paulo, claro, mas sobretudo o Rio, você via se multiplicarem os grupos teatrais, Companhia Tonatieri Autran, a Companhia Teatro Cacilda Becker, né? O Teatro 7, tudo isso eu vi nascer. Tudo isso foi tudo assim, um atrás do outro. Né? Daqui a pouco aparece o Cinema Novo, etc, etc. E eu, então, muito envolvido naquilo tudo, eu comecei a fazer teatro. E montamos várias peças no Teatro da Juventude. Depois, então, eu entrei para a universidade, para a PUC, no Rio, fazer o curso de Direito. E um dia eu fui eleito pelo Diário de Notícias do Rio de Janeiro como estudante do ano na área de teatro. Então, era uma coisa que eles faziam, uma seleção, enfim, um concurso, uma coisa, e me deram esse prêmio de estudante do ano. Foi receber o prêmio na Miss Educação pela grande atriz, foi a Henriette Morinot, que ninguém mais se lembra dela, possivelmente aqui, a gente tinha as pessoas mais velhas, que era uma atriz francesa importantíssima que veio para o Brasil. Eu recebi dela esse prêmio. Bom, talvez por isso eu tenha ficado um pouco, digamos, meu nome tenha ficado um pouco badalado no Rio de Janeiro, na área de teatro amador, pelo menos. E um belo dia, eu recebo um telefonema de uma pessoa que eu não conhecia, que queria falar comigo. Essa pessoa
era o Léo Gilson Ribeiro. Léo Gilson Ribeiro era um senhor jovem, não era jovem, que tinha estudado muitos anos fora do Brasil, ficou 11 anos na Alemanha, nos Estados Unidos, na Alemanha e nos Estados Unidos, estudando literatura, estudando teatro, e estava voltando ao Brasil, só que ele tinha saído do Brasil em 1940, logo depois da guerra, se não me engano, né? E ele, quando chega ao Brasil, ele ficou, de repente, absolutamente... Porque ele era um crítico literário, era uma pessoa de muito nível, né? Ele topou, de repente, com uma coisa que ele não conhecia, que foi a obra do Guimarães Rosa. Imagine você, quando ele saiu do Brasil, Sagarana não tinha sido publicado ainda. Quando ele voltou do Brasil, já em 56, ele estava diante de Sagarana, diante de Grande Sertão e diante dos 2 volumes, naquele tempo, os 2 volumes, com as 8 novelas do Corpo de Baile. Aquilo foi uma bomba atômica no Brasil, quer dizer, sobretudo para alguém do nível dele também, né? E ele ficou tão entusiasmado com essa obra, dessa figura que ele não conhecia, do Guimarães Rosa, que ele, então, resolveu criar um grupo de teatro para montar essa peça. Inicialmente, ele tinha até, por intercessão da grande poeta que foi Maria de Oliveira, que era amiga dele, e que tinha estudado na Itália, com Garetti, com tudo isso, ela, Marie, tinha, por ter voltado da Itália, da Bolsa de Estudos, ela tinha um contato muito grande com o Instituto Italiano de Cultura. Então, o Léo Gilson ia criar um grupo de teatro, começou a criar um grupo de teatro no Instituto Italiano de Cultura, para fazer peças, inclusive, brasileiras e italianas. Mas aí não deu certo, ele então saiu, e ele veio propor a mim criarmos um grupo novo, que demos o nome de Equipe de Teatro do Rio de Janeiro. Foi muito bem. Para fazer o quê? Para montar o quê? Para montar, de uma maneira inaugural, a montar uma peça que era uma dramatização que ele tinha feito, uma teatralização que ele havia feito do conto A Volta do Marido Pródigo. Bom, eu fiquei surpreendido com aquela coisa toda, né? Porque eu nunca achei fácil fazer uma adaptação do Guimarães Rosa para o teatro, sobretudo também aquele conto, que vocês percebem que o conto se passa em vários lugares, quer dizer, então, não é fácil. Mas, de qualquer maneira, o Léo começou a se entusiasmar muito pela coisa, nós começamos a montar o grupo, eram muitos atores, e eu, que tinha contatos, tinha feito várias peças já antes de entrar para a universidade, então comecei a juntar esse pessoal todo também, e montamos esse grupo, e começamos a ensaiar. Nós ensaiávamos na Maison de France nos últimos tempos, nos últimos dias, já semanas, no Teatro Maison de France, no Rio, e estreamos, não lá diretamente, mas fizemos, por ideia nossa, por ideia minha, fomos fazer uma estreia off-Broadway. Nós fomos para Friburgo, no estado do Rio de Janeiro, não é? E ali nós montamos a peça. E foi sucesso. Foi um sucesso muito grande e tal. Eu estava um pouco insatisfeito ainda, porque achava que a peça não estava suficientemente azeitada, ajustada. Mas isso era natural, aos poucos, né? Depois viemos para a Maison de France e fizemos esse espetáculo. Bom, esse espetáculo, eu tenho orgulho de dizer que eu me lembro. O Rosa não foi, Guimarães Rosa não foi. Não foi porque ele não ia a nenhum lugar onde houvesse mais de 10 ou 12 pessoas reunidas. Porque o Rosa, ele tinha sofrido antes, acho que foi em 51, 52, eu não gosto assim, ele tinha sofrido um problema, sei lá, e ele era muito impressionável. E é médico, e ele tinha tido um problema qualquer de coração. E ele, então, não ia. Mas foi a dona Araci, Ara, né? Foi a estreia. Cecília Meirelles estava presente na estreia. Quer dizer, então havia gente que nos prestigiava muitíssimo aquele negócio. E foi, digamos, um grande sucesso de público. Grande sucesso de público.
Mas o pessoal da crítica do Rio de Janeiro, a crítica era muito impiedosa. Então, você tinha críticos em todos os jornais, né? O Henrique Oscar, no Diário de Notícias, a Bárbara Eliodora, no Jornal do Brasil, Paulo esqueci agora, fazia o que fazia o Manhattan Connection, o Paulo, jornalista brasileiro. Tudo. Paulo Francis. Paulo Francis, vai lá. Não se impressione, não, mas vai faltar muito nome na cabeça, viu? Paulo Francis, né? E outros críticos, assim, duros. E, obviamente, a crítica o Van Jaffa, no Correio da Manhã, que havia brigado com o Léo Gilson Ribeiro, imagine você, no intervalo da peça, o Léo sai para conversar e tal, e brigou e tal, discutiu. Ou seja, a crítica não foi nada favorável, salvava uma coisa ou outra assim e tal, mas sobretudo, né, ela insistia muito nos reparos à própria direção do Léo Gilson Ribeiro. Bom, mas, de qualquer maneira, o que aconteceu mesmo foi o seguinte: a expectativa que se criou em relação a essa peça no Rio de Janeiro foi enorme. Eu tenho até hoje, né, páginas inteiras de jornais falando sobre a peça. Um afiche, um cartaz está comparando numa revista importante, de uma página inteira. Ou seja, todo mundo falava, porque o Léo era aquela figura muito, muito forte, que tinha estudado teatro fora e tal, etc, etc. Agora, a coisa ficou assim um pouco, a meu ver, né? Eu nunca deixei de pensar assim, não. A meu ver, podia ter saído melhor, né? Claro. Depois nós fomos a Belo Horizonte e levamos a peça também com sucesso, aí já estava mais azeitado o negócio e tal, foi muito bom. Mas, voltando mais um pouquinho para trás, quando o Léo falou para mim desse negócio, e nós criamos a equipe de teatro, ele convidou uma série de pessoas também, figurinista, gente muito conhecida, a compositora Geni Marcondes, não é? Que fez a música também, etc, etc. Eram pessoas realmente muito boas. E aí, isso fez com que a expectativa fosse maior ainda, né? E um dia o Léo me chama para ir com ele ao Itamaraty para levar o projeto ao Guimarães Rosa, para ele, enfim, tomar conhecimento maior da coisa e tal, autorizar. E foi, então, a primeira vez que eu vi o Rosa, pessoalmente. Cheguei e tal, ele com aquele pescoço empinado dele, aquela gravatinha borboleta, entendeu? Ele, então, nos recebeu, conversamos, super afável. E depois, então, a partir daí, nós montamos a peça. Ele gostou muito da peça, e as pessoas gostaram, né? Só a crítica que fez alguns comentários assim, um pouco fortes. Bom, nos ensaios, nós, às vezes, fazíamos ensaio no Colégio Santo Inácio, de onde eu tinha saído, e estava assim, muito ligado àquele palco lá, aquela coisa, aquele pessoal. Então, nós fazíamos ensaios lá no Santo Inácio. E, então, um dia, nós convidamos o Rosa para assistir um ensaio. Eu passei em casa dele, que o Paulo Sérgio estava mencionando agora há pouco, eu passei em casa dele ali, pertinho de casa, em Copacabana, dei uma carona para ele, fomos para o Colégio Santo Inácio, ele assistiu o ensaio, achou interessante, riu muito, achou muito bom. Aí, mas o ensaio, eu não estava achando o ensaio tão bom assim, não, porque a gente fica mais também, né, um pouco mais nervoso, assim, com a presença do autor e tudo. E aí nós estávamos ainda na fase de ensaios mesmo. E quando eu o levei a casa, desci do carro com ele e falei assim, embaixador, ele disse, não, muito obrigado, foi ótimo e tal. Foi embaixador, só me desculpe, mas infelizmente o ensaio hoje deixou a desejar. Não, mas como? Eu falei, não estava bom. Eu mesmo não me senti verdadeiramente, né, à vontade, não estava. Ele disse, Lauro, mas estava ótimo. Você quer saber de uma coisa? O seu Lalino estava melhor do que o meu. O seu Lalino está melhor do que o meu. Ele era muito brincalhão, ele era um gozador. Então, foi o primeiro esse contato, digamos, mais pessoal e mais informal totalmente, né, com ele. Bom, depois disso tudo,
tudo. Eu entrei para a universidade, fundei o Teatro Experimental da PUC, aí sim, aí montamos não sei quantas peças sei lá, de Molière a Tennessee Williams, montamos várias, 10 peças quase, né? Muita coisa. E aí, chegou um momento em que quando eu entrei para a Faculdade de Direito, eu pensava em fazer talvez sim o Itamaraty. Mas, de repente, eu comecei a me envolver em tanta coisa, que eu comecei a pensar em fazer teatro só, entendeu? E para a carreira artística. Mas aí chegou um momento no final do curso, aí pensei melhor, falei, não, vou fazer o Rio Branco, tentar fazer o Rio Branco mesmo. E fiz o Rio Branco, passei e tal, fui. E aí, obviamente, cursei o Rio Branco os 2 anos do Instituto Rio Branco. Depois, então, saí terceiro secretário da carreira diplomática, quer dizer, o primeiro nível da carreira diplomática, você sai do Rio Branco. E aí aconteceu uma coisa curiosa. Nós fomos, então, entramos para o Itamaraty, minha turma era muito pequena, normalmente eram 20 vagas por ano. Mas aquele ano, porque parece que tinha havido um outro vestibular, o segundo vestibular no ano anterior, então naquele ano nós éramos 13 só que passamos. Uma pessoa, por exemplo, que era da minha turma, que é um grande amigo e um ótimo poeta, é o Chico Alvim, Francisco Alvim. O Celso Amorim, por exemplo, é colega de turma também. Estamos numa turma pequena, mas uma turma muito boa. Então, quando nos formamos, fomos para o Itamaraty para começar a trabalhar, cada um apontado para um setor, para uma divisão, que a gente chama Itamaraty, né? E aí nós fomos visitar os chefes da casa, a turma, pequena turma incorporada. Aí fomos à sala do diretor de fronteiras do Itamaraty, João Guimarães Rosa, embaixador João Guimarães Rosa. Aí fomos, chegamos lá, recebemos e tudo, código, comissão e tal. E na hora de sair, ali peço uma visita rápida. E, evidentemente, de toda aquela turma, só eu o conhecia, e ele conhecia a mim, né? Aí, na hora de sair, ele virou para mim e disse assim, eu fui o último a sair, ele falou para mim assim, ô Lauro, e onde você vai trabalhar? Eu falei, embaixador, eu vou trabalhar na divisão da Europa Oriental. Ele disse, sim, senhor, hein? Goiás e Europa Oriental. Goiás e Europa Oriental. Quer dizer, ele nunca perdeu de vista isso que eu quero falar. Entendeu? O fato de eu ter alguma coisa em contato com ele, que era justamente uma coisa telúrica, talvez. Embora eu tivesse saído muito cedo de Goiás, mas ele sabia. Bom, minha família é de Goiás desde o século XVIII, no final do século XVIII, de modo que ele sabia, não é, dessa minha ligação toda. E, além do mais, goianos no Itamaraty, havia, então, apenas um que trabalhava, inclusive, no escritório dele, da Divisão de Fronteiras, que é o William Agel de Mello. O William Agel de Mello, que já publicou vários livros e tudo, tanto romances, mas, sobretudo, é um linguista, é um dicionarista, tem não sei quantos dicionários de línguas neolatinas, etc. Diplomata. Então, tem até um caso também que, dentro dessa coisa um pouco caótica que nós estamos fazendo, eu estou vendo, por exemplo, o William, depois de trabalhar uns 3 anos com o Rosa, e eu trabalhava na divisão de Europa Oriental, e ele trabalhava com o Rosa lá. Não havia muito de serviços, né, na divisão de fronteiras do Itamaraty, na medida em que o Brasil não tem problema de fronteira com ninguém, graças a Deus. Então na verdade, o que nós tínhamos ali era um trabalho muito tranquilo, né? Muito tranquilo. As 2 pessoas mais que trabalhavam ali do William ali, e o Rosa, evidentemente, ele passava boa parte do tempo dele corrigindo originais dele e tal, essa coisa toda, graças a Deus. Ou seja, ele pôde também, podendo ter a tranquilidade para fazer a sua obra, como o Machado de Assis teve com o Ministério de Viação e Obras Públicas, naquele tempo dele também, trabalhou muitos anos por lá, chegou a ser diretor-geral. Então o William foi para a Espanha, para Barcelona, para trabalhar no Consulado do Brasil, como cônsul adjunto. E de lá da Espanha,
ele escreveu muito para o Rosa, entendeu? Eles se gostavam muito, o Rosa gostava muito do William. Então, mandava carta para cá, carta para lá, e sempre aquelas cartas dele, coisas engraçadíssimas, né? Sempre muito, muito divertido. E eu estou aqui, por exemplo, com um pequeno volume, um pequeno livrinho, que o William publicou, que é justamente de cartas do Guimarães Rosa. E lá numa das cartas, por exemplo, lá pelas tantas, o Rosa diz assim, o William tinha escrito um conto, né, que tinha um personagem chamado Mané de Breia, influência um pouco de Guimarães Rosa, né? Mané de Breia. Aí diz o Rosa nessa carta para o William assim, ressuscitou o Mané de Breia. Já telefonei ao Lauro, Lalino Salatiel, comunicando a Fausta ressurreiçonice. Esse é o verdade da carta. Esse era o tipo de cartas que eles tinham. Depois tem uma outra carta mais adiante, em que ele diz assim, está falando, agradecemos os presentes, que o William mandou, uma gravata, não sei o quê, mas não sei isso, até. Aí diz ele assim, Goiás, de repente, no meio da carta, Goiás, terra trefasta, enfiada, sem nenúfares, Goiás, comprido caranguejo em pé, carajamente. O mapa de Goiás, antes de Tocantins, ocupava assim, aquela ideia assim, bem, né? Comprido caranguejo, carajamente dos carajás. Goiás atrás, Goiás Pujás, Goiás à frente, Goiás de Lauro, Goiás de Mauro, que era o governador de Goiás naquele tempo. Vou e volto a e de Goiás. De lá tem Eli, Turema Brasiliense, que era um escritor, né? Tem Abelha e Mel e Agel, o nome do William é Agel de Melo. Não é Melo, mas é Agel. E com que abundantes exércitos de ignotos devotos do dito. Goiás no mapa, A-O-E. Isso é tipo de cara do Rosa para o William, né? Bom, depois eu continuei no Itamaraty, claro, por mais tempo, sem sair ainda. Fiquei até vir para o meu primeiro posto, que foi Buenos Aires, que foi justamente já em abril de 68. Mas aí, justamente, o Rosa tinha falecido em novembro de 67. Né? Então, quando eu saí, ele já não estava mais. Agora, eu tinha muitas conversas com ele, muito bate-papo, porque ele me chamava lá para poder papo com ele, para poder na sala dele. Então, tem coisas incríveis, tem coisas que me dão até constrangimento de falar, né? Mas vou dizer a vocês, porque isso é por causa dele só, não é, né? Sem mérito nenhum meu. Mas, por exemplo, um dia ele me telefona. Lauro, você podia dar um pulo aqui na minha sala? Eu falei, bom, vamos lá. Fui lá. Ele disse, você está fazendo alguma coisa? Está ocupado demais? Eu falei, não, tudo bem, o que é? Então, aqui, ó. Aí ele pegou, na gaveta dele, ele pegou uma pasta da Câmara do Itamaraty, não é? Uns 200 folhas, sei lá, uma coisa, datilografadas, me entregou e disse assim, senta naquela cadeira ali, naquela mesa ali, ó, e leia esse negócio aqui, pega um lápis e anota tudo que você não... Eu tenho até vergonha de dizer isso. Anota tudo que você... O que você quiser observar. Alguma coisa, se você não gostar, você anota. Quando eu vejo aquilo, eu pensei que fosse até alguma coisa de trabalho, quando eu vejo aquilo, eram os originais de Tutameia. Aí eu falei, embaixador, pelo amor de Deus, isso não. Não, isso eu não faço, você me desculpe, mas... Não, por favor, estou te pedindo, você tem que... Quer dizer, chega um ponto que eu tive que ficar, passei a tarde inteira lá, né, lendo e marcando, às vezes, até me sentindo na obrigação de marcar algum troço aqui, ó, tem uma coisa aqui, né, negócio lá no início, assim, marcando uma coisa aqui, para poder ser delicado com ele. Veja bem, que coisa incrível esse tipo de coisa. Depois, por exemplo, outro tipo de coisa. Um dia, ele comenta comigo que o Kurt Maia Clason, né, que eu conheci no Brasil também, foi tradutor dele, do Grande Sertão, tinha falado com ele, tinha mandado falar, tal, que o Grande Sertão estava na 6ª edição já na Alemanha, em pouquíssimo tempo, né? Estava na 6ª edição.
No Brasil não estava na 6ª edição ainda, na Alemanha já estava na 6ª edição. Aí ele chegou e disse assim, eu quero te mostrar uma coisa. Abriu a gaveta, pegou um jornal de Hamburgo, Die Welt, que é o jornal mais importante que tem em Hamburgo e na Alemanha, talvez, e traduziu para mim o que estava dito no jornal. Lá pelas tantas, assim, pena que o senhor Guimarães Rosa escreva numa língua que não é assim de alcance tão grande, né? Que vai obrigar, portanto, a traduções, essa coisa toda, o que é uma coisa mais complicada, sobretudo no texto dele. Né? Mas, assim, porque é um dos maiores escritores do século XX no mundo. Ele só encontra paralelo em Proust, em Joyce, da Montanha Mágica, Thomas Mann e só. São os 4 maiores escritores do século XX para ele. Viu? Para o crítico quando ele leu esse negócio para mim, acabou de ler, ele virou assim, não, você sabe que isso me assusta, né? Eu fico assustado com isso. Você sentia que ele estava sentindo profundamente esse troço. Não preciso dizer a você o que foi a sensibilidade, o que era a sensibilidade deste homem. Então, essas coisas assim, por exemplo, as conversas tinham de tudo. Por exemplo, Laura, você gosta de gato? Eu não tenho, ele adorava gato, né? Eu não tenho gato, não. Cachorro, não, mas é um gato. Agora tem uma coisa, não dê nunca um gato, não dê. Venda, mas não dê. Porque se a pessoa ganha um gato, ela não vai tratar, está compadecendo com a consideração que ele merece. Venda. Depois, por exemplo, ainda nas conversas com ele, ele disse para mim assim um dia, você sabe, Lau, eu estava relendo ontem a obra poética de Marli de Oliveira. Marli de Oliveira, essa poeta com quem eu era casado, casei, mãe das minhas filhas, fui casado com ela há 17 anos, e é um dos grandes poetas da língua portuguesa, não sou eu que digo aí, não, é o Antônio Wais, é o Aurerbord de Holanda, todos, entendeu? É que várias já escreveram muito sobre isso e publicaram, já faleceu, claro. Que publicaram, bom, enfim, vai sair um livro dela agora, que ficou inédito, deverá sair até o final do ano agora. Bom, ele vira-se para mim e diz assim, Lauro, eu estava lendo a poesia de Marli, mas é uma coisa tão especial, é uma coisa tão diferente. Está certo que hoje em dia nós temos poetas muito bons, jovens, no Brasil está aparecendo muita gente boa, tudo, mas Marli é uma voz completamente diferente. Completamente diferente. Ela me dá a ideia, aí vem a frase dele, ela me dá a ideia de poeta de país desenvolvido, de país civilizado. Ela me dá a ideia de poeta de país civilizado, desenvolvido. Entendeu? Porque, na verdade, a poesia de Marli é uma poesia de uma grande profundidade, a poesia do conhecimento, da reflexão, não é? Do estar no mundo. E isso daí, evidentemente, é a linha, não é, da grande poesia do mundo ocidental, isso é evidente, dos grandes poetas. Então, ele reconhecia isso e me falou nas nossas conversas esse tipo de coisa. E disse uma vez também o seguinte, isso é muito engraçado. Ô, Lauro, você gosta da poesia do João Cabral? João Cabral era colega nosso também, Itabaraty, embaixador. Eu disse, gosto muito. O João é um grande poeta, né? Não, eu falei, não, gosto sim. E mais, eu acho que o João é um poeta importante para nós, que nós somos muito dados assim, a uma verborreia, às vezes está compartilhando muito grande, a uma coisa muito carregada, muito enxundiosa, como dizia o Rosa. E o Cabral, não, o Cabral
dá uma lição para a gente, está concordando em matéria de afinação, quer dizer, não, quer dizer, o Cabral, porque ele estava me perguntando isso pelo seguinte, porque depois de eu ter falado tudo isso, né, esse descarnamento da poesia do João Cabral, que eu acho que é importante para nós também, aí ele falou assim, mas você sabe, um dia o João Cabral chegou para mim e falou, Rosa, o João era todo, Rosa, você gosta da minha poesia? Aí eu disse a ele, falei, João, você está ficando maluco? Você é um grande poeta. Você é um dos grandes poetas do Brasil, pô. O que é? Da língua portuguesa. Me perguntar uma coisa dessa, eu disse, não estou te perguntando isso. Estou perguntando se você gosta da minha poesia. E eu não tive coragem de dizer para ele que gostava. Foi exatamente isso. E aí tem uma frase dele que eu botei no livro. 30 anos depois, eu já achei que eu já tinha autorização para fazer isso. Foi 30 anos depois da morte dele, e muitos anos depois da morte do João Cabral, ele diz o seguinte, a sensação que eu tenho é que o João Cabral, como é que ele fala? A asepsia do João Cabral no poema chega a ponto de matar os germes da criatividade, às vezes. Entendeu? Que é uma coisa impressionante esse negócio. Né? Você faz um... aí falou outra frase incrível. Aquele poema do João, Uma Faca Só Lâmina, Lauro, para mim aquilo é aquela dor de cabeça diária que o João Cabral tem. Ele falava brincadeira com essa coisa, que o João Cabral tinha uma dor de cabeça realmente diária. Então, ele compara, ele faz essa analogia com a faca só lâmina. Bom, o Rosa, por outro lado, nós sabemos que o Rosa não era adepto de nenhuma religião, ele não era religioso, mas ele era profundamente ligado às coisas do espírito, não tem dúvida nenhuma. Um dia ele perguntou a mim sobre Dom Helder Câmara, conversamos sobre Dom Helder, outra pessoa, de repente, fala sobre o Lamson Rampa, né? Que é o do terceiro olho. No Brasil tem duas versões diferentes, o terceiro olho e a terceira visão, né? Ele falou muito sobre isto. Então, ele era muito ligado nessa coisa toda. Muito, muito. Embora não seguisse concretamente nenhuma religião. Então, esse é um... Eu cheguei, naquele tempo, a escrever muito disso que eu estou falando agora, mas eu estou falando apenas um pouco, porque, na verdade, nas minhas mudanças para o exterior, depois, esse problema do diplomata, a gente leva a casa toda e tudo, acabou sumindo esse negócio. Era um classificador daquele antigo em que eu tinha muitas páginas de conversa com o Rosa, ouvindo ele falar, né? Depois, um dia eu perguntei a ele, um dia eu cheguei na sala dele e falei assim, embaixador, me diga uma coisa, assim mesmo falei com ele, a parte a genialidade da criação, o Grande Sertão me dá ideia de uma obra cibernética, de uma obra feita quase que por computador, quer dizer, inteligência artificial, se diria hoje, né? Essa palavra não existia ainda, essa expressão. Por tal a quantidade de personagens que se entrecruzam, que cruzam para cá, de coisa, tal é a quantidade, e tal, e são 570 páginas sem parar, tá acompanhando, sem fôlego, sem respiração. Tá... É uma coisa absolutamente louca. Como é que foi a criação do Grande Sertão? O que ele me falou foi o seguinte, eu estava de férias, ou de licença de férias, eu estava escrevendo mais um conto para Corpo de Baile, e, de repente, eu comecei a perceber que aquilo ia render muito, que tinha que e continuar, e chegamos a um ponto em que eu já não conseguia nem mais saber o que estava acontecendo. Exatamente o que ele falou. E falou exatamente o seguinte, como se fosse uma coisa assim, meio mediúnica, quase, está compreendendo, porque eu ficava deitado, escrevia deitado no chão, no tapete da casa dele, escrevendo à mão. Entendeu?
E escrevia, de repente, assim, aí eu parava, pegava um jornal aqui, um dicionário, começava a olhar, então daqui a pouco voltava de novo, não é? E assim foi nascendo o livro, e assim foi continuando o livro. Ora, muito tempo depois, ele dá, vale a pena ver isso aqui, ele dá numa... Bom, aí eu falei para ele, antes de chegar a outra coisa, eu falei para ele uma coisa que ele não conhecia. Eu disse a ele que o Fernando Pessoa, respondendo a uma carta do Adolfo Casais Monteiro, que era amigo dele, que era crítico, morava no Brasil, inclusive, perguntando à Pessoa a origem dos heterônimos, como é que nasceu tudo isso e tal. E o Fernando Pessoa, então, começa a falar. Então, veja só que coisa incrível. Numa carta de resposta, o Pessoa diz o seguinte, estou lendo, hein? Num dia em que finalmente desistira, foi em março de 1914, acerquei-me de uma cômoda alta, porque estava tentando fazer poema, não sei o quê, aí de repente se acercou de uma cômoda alta, e tomando um papel, comecei a escrever de pé, como escrevo sempre que posso. E escrevi 30 e tantos poemas a fio, numa espécie de êxtase cuja natureza não conseguirei definir. Foi o dia triunfal da minha vida, e nunca poderei ter outro assim. Abri com um título, O Guardador de Rebanhos, e o que se seguiu foi o aparecimento de alguém em mim, a quem dei desde logo o nome de Alberto Caeiro. Desculpe-me o absurdo da frase, aparecera em mim o meu mestre. Foi essa a sensação imediata que tive. E tanto assim, que escritos que foram esses 30 e tantos poemas, imediatamente peguei noutro papel e escrevi a fio também os 6 poemas que constituem Chuva Oblíqua, de Fernando Pessoa. Imediatamente e totalmente. Foi o regresso de Fernando Pessoa a Alberto Caeiro, a Fernando Pessoa, ele só. Ou melhor, foi a reação de Fernando Pessoa contra a sua inexistência como Alberto Caeiro. O embaixador Silveira, Antônio Azeredo Silveira, que foi ministro das Relações Exteriores, que era muito amigo nosso, ele era compadre do Guimarães Rosa. Ele era padrinho, o Rosa era padrinho do Flávio, que era o filho do Silveira. Numa carta que o Rosa recebeu mandou para o Silveira, ele diz a seguinte coisa: eu passei 2 anos num túnel, um subterrâneo, só escrevendo, eternamente. Foi uma experiência transpsíquica. Eu me sentia um espírito sem corpo, desencarnado, só lucidez e angústia. Isso mandando para o compadre dele, Silveira. Finalmente, eu poderia falar, agora para terminarmos, sobre, talvez, a questão da morte pressentida do Rosa. O Rosa foi eleito para a Academia Brasileira de Letras, como sabemos. Ele não tomava posse nunca, foi retardando cada vez mais a posse dele, foi retardando. Os acadêmicos já estavam acompanhando impacientes, o Rosa não tomava posse. E a gente sabia, eu sabia, ele não tomava posse, está acompanhando de medo. Agora é uma coisa completamente louca, né? Mas é verdade, de medo. Aí, eu cheguei em casa um dia, me lembro que eu disse para a Marli, eu falei, os jornais estão dizendo hoje, estão pressionando o Rosa para tomar posse. E ele marcou agora, não sei quando, novembro. O comentário dela foi o seguinte, eles vão acabar matando o Rosa, está concordando com essa insistência. O Rosa sozinho é maior do que essa academia inteira. Foi o que ela falou. Bom,
Vem, então, se aproxima a posse dele. No dia da posse, um grande amigo dele, Geraldo França de Lima, muito bom romancista aqui de Araguari, e que foi amigo do Guimarães Rosa de 1930 e poucos e tal, e frequentava muito a casa do Rosa, no Rio. Às 6 horas, isso quem conta é o Geraldo. Conta num livro que vocês todos devem conhecer, que é esse livro, né? Em memória do Guimarães Rosa, da Zé Olímpio. Acho que está lá esse texto do Geraldo França de Lima, que é uma coisa impressionante. E diz o seguinte, que às 6 horas da tarde, no dia da posse, o Guimarães Rosa estava tão nervoso, ele estava tão assim, excitado, nervoso, que a mulher dele, Araci, telefonou para o Geraldo. Geraldo, dá um pulo aqui em casa, porque o Rosa está muito nervoso. Vem cá, vem aqui agora. Aí ele foi lá, chegou lá, brincando, ô Rosa, tal, Rosete, chama de Rosete. O que é isso, pô? O que é isso? Pá, vamos lá, brincando com ele. Ele, sério, assim, transido, assim. Aí ajudou ele a escolher o sapato para colocar com o fardão, não sei o quê, e tal, brincando e tal. Aí toma o carro, não é, para ir para o Itamaraty. Perdão, para ir do carro do Itamaraty dele, para ir para a academia. Estava começando uma noite de chuva muito forte. Aí entraram no carro e ele virou-se para o motorista dele, Antônio, parece, não me lembro mais. Ô Antônio, você acha que eu vou me sair bem? Isso é impressionante, esse negócio dele. Você acha que eu vou me sair bem? Ô, embaixador, claro, o senhor, claro, vai sair bem. Ô, Antônio, passe pela praia de Copacabana. Não vai aqui pela avenida. Vai pela Avenida Atlântica. Meu mar e tal. Foi. Chegando ali na altura da Lapa, da Glória, perto da academia, portanto, ele estava tão silencioso, tão assim, que o Geraldo, então, estou contando tudo isso, que o Geraldo, então, põe a mão em cima da mão dele e diz, Rosa, mas o que é isso? Isso é uma bobagem. Você vai tomar uma... Você vai fazer um discurso maravilhoso, todo mundo está compadando, vai estar contente, só tem pessoas... Que isso? Ele disse, quando ele botou a mão na mão, a mão do Rosa estava gelada. Gelada. Ele disse assim, nunca vi um negócio assim. Tava... Aí ele insistiu, né? Mas o que é isso e tal? Ele quieto. Ele tinha, na véspera, ido à academia para fazer um ensaio que 2 médicos acadêmicos estariam, se ele se sentisse mal na tribuna, não é? Havia 2 médicos, esse Peregrino Júnior, me lembro quem mais, que estavam prontos para poder acudi-lo. Mas você imagina que coisa, inacreditável. Aí ele foi, chegou, foi uma coisa maravilhosa, foi uma posse lindíssima, apesar da chuva lá fora, foi uma coisa... Desde Juscelino Kubitschek até Alfonso Arinos estavam presentes ali na mesa, certo? Foi uma coisa linda. E ele, então, vai e faz aquele discurso inacreditável, bonito, aquela coisa. E vai. Cordesburgo, eu estou aqui. Né? Aí, então, quando acabou aquilo, de vez em quando, você reparava, de vez em quando, ele parava assim, tomava respiração para poder continuar. Continuava, e falando, daquele jeito de falar, tudo assim. E quando finalmente terminou, aí ele parece que tirou assim uma tonelada de cima dele e ficou numa alegria enorme, passou para a sala vizinha, aí todo mundo cumprimentando, e todo mundo abraçando, e ele assim achando o máximo, está tudo bem, tudo perfeito, tudo ok, tudo bem. Aí, isso era quinta-feira. Sexta-feira, eu vou ao Itamaraty trabalhar, e no fim do dia, eu vou tomar o elevador ali no Lago do Cisne, ali, que chama aquele pátio ali, né? Aquela coisa assim. Então, eu tomo o elevador aqui para no departamento de administração. Devia ser assim, 6 horas da tarde, 6 e pouco. Quando eu chego no segundo andar, abro o elevador, está ele e a Maria Augusta, que é uma secretária dele, trabalhava na biblioteca, parece, e muito amiga também.
dele, e aí eu saio e digo, embaixador, o senhor veio trabalhar hoje? Ele disse, estamos aí, tal. Como é que foi? Lauro, como é que foi? Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E como é que foi a apresentação? O discurso estava lindíssimo. Eu disse, e a apresentação, como é que foi? Eu falei, mas só podia ser daquele jeito. Tinha que ser daquele jeito. Como o senhor sabe falar. Como o senhor fala. Aí ele virou-se para a Maria Augusta assim, o Lauro Lalino é o meu consultor para assuntos teatrais. Aí eu disse para ele, a Marli não veio porque ela está grávida de 8 meses já. Minha filha nasceu em dezembro. Então, fechou-se a porta do elevador, ele desceu, e quando foi no sábado, não soube mais dele e tal, domingo, aí aquele negócio que eu contei no começo, estava eu conversando com um tio meu, contando tudo isso que eu estou falando agora, quando, de repente, ele estava morrendo, exatamente naquele momento, a cento e poucos metros de distância de casa. Então, essa é a minha lembrança de João Guimarães Rosa. Olha lá. Bravo! 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 Que Bravo! Nossa, emocionante, embaixador. Emocionante. Nossa. Nós vamos agora passar a palavra para os colegas. Ótimo. Mas antes, eu queria que o senhor e os colegas que estão convidados do Paulo Sérgio soubessem um pouco da oficina de leitura. A nossa oficina de leitura está abrigada no IEB, que é o Instituto dos Estudos Brasileiros da Universidade de São Paulo, onde abriga o maior acervo de Guimarães Rosa. Né? Entrar no acervo ali é um templo sagrado para a gente. Nós estamos assim, dentro de um instituto realmente protetor de literatura brasileira. Então, nós temos esse privilégio de estar dentro desse templo sagrado. Ótimo. São cerca de 20 anos ou mais que nós estamos fazendo a leitura de Guimarães Rosa. Fazemos a leitura presencialmente, uma vez por semana. Porém, com a pandemia, a gente precisou, né, a universidade fechou. Por um período, logo no início, para a gente não perder o vínculo, uma colega nossa da roda de leitura, a Marília, está aqui presente, ela cedeu a plataforma particular dela para que a gente não perdesse a nossa leitura. Depois, depois nós fomos abrigados pelo IEB e hoje estamos dentro de toda a plataforma e toda a infraestrutura do IEB. Né? E dizer ao senhor também que estamos aqui, a Linda, que ela está aqui presente, ela está de férias, mas ela está aqui ela está nos Estados Unidos, né? Visitando a filha dela. E tem a Regina, que é outra nossa colega, que está aqui. Cadê a Regina? Né? Que também eu coordenamos essa roda já há alguns anos. Que maravilha. E fazemos essa reunião semanal, todas as quartas-feiras. Então, os senhores e os convidados sejam bem-vindos no momento que vocês quiserem, e vai ser muita honra e muito prazer e muita alegria ter com vocês. Sempre que eu puder, estarei presente, então. E dizer também para vocês que nós temos colegas, graças a essa presença maciça que nós temos, e graças ao online. Nós temos colegas de Rio Grande do Sul ao norte, leste, oeste, na parte central, né? De Minas Gerais temos muitos colegas. Tem uma colega nossa da terra de Guimarães Rosa, não de Cordesburgo, mas de André-Xé, né? Que é a Sabrina, ela está aqui conosco. Dizer para o senhor também que temos 2 colegas que são estrangeiros, latino-americanos, que estão radicados em São Paulo. O Daniel é argentino. Eu ia perguntar, o Daniel tem cara de argentino, tem pronúncia de argentino. Pois é, e a Suzana, ela é uruguaia. Né? Temos colega também de Venezuela, que é Francismar, né? Que ela está participando conosco também. Temos gente do litoral, temos gente do interior de São Paulo, interior de Minas, Belo Horizonte, de todo o Brasil.
Então, nós temos uma média de 45 a 50 pessoas por semana participando, de uma forma assim, bastante gostosa, deliciosa, porque cada um tem sua experiência, seu olhar, né? Né? E a troca com Guimarães Rosa tem sido alguma coisa fantástica. Então, esse é o nosso espaço. Temos professores, tem gente que está lendo Guimarães Rosa pela primeira vez, tem gente que está lendo Sagarana pela primeira vez, né? Então, tem pesquisadores, temos uma grande mistura dentro do nosso grupo. Escritores, poetas, artistas, músicos, né? Então, essa é a nossa roda de leitura, né? Onde todo mundo participa, fazemos uma primeira leitura e fazemos uma conversa coletiva, né? Então, essa é a nossa roda de leitura. Realmente maravilhoso, maravilhoso. Realmente está sendo maravilhoso todo esse convívio, principalmente com Guimarães Rosa, e para quem conviveu com Guimarães Rosa como senhor, né? Que bom. Mas então, é tão fantástico isso, ver um grupo tão grande de pessoas de nível assim, tão interessadas numa obra máxima, tá? Como a do Rosa, né? Que coisa bonita. E essa troca com os colegas é que a gente aprende mais, né? Guimarães Rosa coloca dúvidas, eu acho. Ele enrola a nossa língua, confunde a nossa cabeça, mas os colegas, na conversa, né, acabam a gente entendendo um pouco mais da obra de Guimarães. Quando o senhor falou que pegou Tutameia para fazer a primeira leitura, deve ter sido um susto muito grande, porque nós estamos fazendo um curso com a Cecília, que é professora, de Tutameia, e cada hora, cada suspiro, cada vírgula é um susto muito grande. Verdade. Mas é uma coisa deliciosa, cada hora a gente aprende uma palavra, cada acento tem o seu significado. Né? Acaba sendo um livro talvez mais assim, inacessível, de certo modo, de certo ponto dele, porque a coisa está muito comprimida na imagem, né? Aquele ele se obrigou a fazer para aquela revista Pulso, né? Aquele jornalzinho médico, né? Então tinha 80 linhas e tal, tinha que se ficar naquilo. Porque ele me disse uma vez que escreveu um conto, queria escrever um conto há muitos anos, e não conseguia. Até que, de repente, quando estava fazendo Tutameia, aí ele escreveu, saiu da... É porque dizer assim, é porque só podia ser desse tamanho. Só podia ter essa dimensão, não podia ter. Eu estava pretendendo fazer uma coisa muito mais longa e tal, não tinha que ser isso aqui.